mas empatou o Bahia. Na análise aqui do meu querido Romexon Gomes, jogador Romexon, tá contigo? Na sequência, meu querido Alisson. Wendel, o placar foi justo, né? A gente pode dizer assim que o placar foi justo, né? A gente não pode destacar a justiça no futebol, porque o Cuiabá me surpreendeu. Eu acredito que nem o Paiva esperava isso também, nem o torcedor do Bahia, ninguém esperava que o Cuiabá fosse entrar com a fome que o Cuiabá entrou, né? Marcando muita pressão, forçando o Bahia a errar. E o Cuiabá, a sua estratégia deu certo, né? Conseguiu a penalidade, marcou o gol, muito bem batido pelo Davis. E a partir de então, o Cuiabá ele foi mudando um pouco o seu estilo. Ele foi deixando de pressionar o Bahia e foi adotando a estratégia de tentar matar o jogo no contra-ataque. Só que aí o Paiva, para mim, foi corajoso, mas mostra que o Paiva errou. Porque quando o Paiva precisa mudar o time aos 36 minutos, assim, os jogadores que ele mudou já não é a primeira vez que vai mal. Ele já dá oportunidade demais ao Chaves. O Chaves, para ganhar a oportunidade de novo, ele precisa mostrar muito nos treinamentos. Ele precisa literalmente comer a bola mesmo, pegar a bola e comer lá para mostrar que está com muita fome, porque ele já teve muita oportunidade, né? E ele precisa melhorar muito para jogar uma Série A de Brasileirão. E a verdade é essa. Porque o Rian, o jogador que é, o jogador jovem ainda, né? O jogador que veio da base. Você vê que fez o feijão com arroz, mas foi assim decisivo para esse ponto do Bahia. O principal jogador, o craque do jogo, tem que ser o Rian. Porque foi o jogador que. O gol do Bahia, como foi contra, para mim o gol é do Rian. Porque ele que dá o drible, ele que faz o lançamento e ele que força o Cuiabá a errar. Então, o Paiva teve coragem, mas mostra que ele também errou. Porque se ele precisou fazer essas mudanças aos 36 minutos, é porque ele escalou mal a equipe, né? Eu acho que o Chaves, eu já falei sobre isso, fora de casa, o Chaves não tem condição de jogar. Principalmente esses jogos que vai ser muito duelado, é porque ele é um jogador que se desliga, é um jogador que às vezes bota a mão na cintura e o jogo tá passando. Tipo assim, não dá para jogar jogos fora de casa, onde você vai ter que combater muito mais. Então acho que o placar foi justo por isso, pela coragem do Bahia, repito, depois de ter feito a besteira, depois de ter errado, o Paiva mudou para tentar consertar. E que bom que o Paiva conseguiu esse empate. O Wendel, eu não sei se uma derrota hoje o Paiva permaneceria, mesmo sendo Grupo City. Eu tava pensando sobre isso aqui. Eu acho que seria muito difícil o Paiva continuar. Porque, tipo assim, o Paiva vem tendo muito tempo, e aí talvez o Grupo City tenha falado, não, vamos aguardar. E hoje a gente não pode esquecer. O Bahia empatou com o adversário que briga para não cair. Assim, sem vergonha de dizer isso. O Cuiabá, ele briga para ficar na primeira divisão. E o Bahia só empatou com esse time. E de novo, o Bahia parece que tem aquele problema, né, da reta final. O Bahia estava muito bem no jogo, no segundo tempo, parecia que o Bahia ia virar o jogo, né, pelo volume. E de repente, agora nos 10 minutos finais, o Bahia começou recuar, 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 e parecia mesmo que o Bahia falou: acaba pelo amor de Deus. Acaba esse jogo pelo amor de Deus. E outra questão que o Bahia precisa melhorar é essa saída com o Marcos Felipe. É o Deus nos acuda quando essa bola é recuada do Marcos Felipe. Isso aí tem sido recorrente. Mas eu acho que o Bahia hoje conseguiu dar a volta por cima. Né? Conseguiu sair de uma tragédia para o resultado normal. Porque hoje esse Bahia, o que a gente espera, empatar com o Cuiabá é normal. O que deveria, no início do campeonato, é falar o Bahia empatar com o Cuiabá. Todo mundo ia cuspir lagartos. Mas, pela situação atual do Bahia, foi um bom resultado. Mas para campeonato não foi. Para campeonato não foi, sabe por quê? Porque o Bahia empatou com a equipe que está acima dele. Então fica como está. Né? Fica como está. E o Bahia não tem conseguido vencer as grandes equipes. E aí, quando pega equipes como o Cuiabá, com todo respeito, o Bahia tinha que vencer. Mas, de certa forma, volto a pontuar, é importante, mas o Wendel, o Alisson, amigos do chat, o Bahia tem que corrigir muita coisa, o Bahia tem que melhorar. E eu falava aqui antes do pré-jogo que, tipo assim, a janela, ela se abriu dia 2 de julho para inscrever o jogador. Mas para contratar, ela nunca esteve fechada. Eu estou achando o Bahia muito lento, né? Muito lento nessa janela, porque a situação do Bahia não é boa. A gente olhando a tabela, a situação do Bahia, ela não é boa, né? Eu acho que ela poderia ter ficado pior se o Bahia perdesse o jogo, mas eu acho que o empate dá um alívio, traz um alívio para o Bahia.
traz um alívio para o Bahia. Porque se o Cuiabá conseguisse vencer esse jogo, ele poderia desgarrar, né? E aí fazer parte daquelas 12, mais o Cuiabá, seriam 13 equipes, né? Disparadas ali, fora de chances de cair, e 7 equipes brigando para não cair. Mas, no apagar das luzes, foi um bom resultado. Agora cabe ao Bahia, nesse confronto direto com o Cuiabá, vencer na Arena Fonte Nova. Não tem outra possibilidade que não seja vencer. E seguir na competição, né? Seguir na competição tentando melhorar, porque até aqui a pontuação do Bahia é ridícula. São 13 pontos em 14 jogos, ou seja, o Bahia consegue menos de um ponto por partida. Neste aproveitamento, o Bahia cai. Porque neste aproveitamento, o Bahia faria 37, 38 pontos. Então, é muito perigoso. É muito perigosa essa pontuação pouca que o Bahia vem conseguindo até aqui. O Bahia precisa melhorar. Mas o empate não foi um mau negócio pelo que o jogo se apresentou. Não, muitos desfalques também, né? O principal atleta da equipe não jogou. O Caldi é disparado, o melhor atleta do Bahia, né? Não jogou, então o empate acaba sendo um bom resultado fora de casa, uma equipe que é chata mesmo de jogar, né? Uma equipe que dificulta para todo mundo. Então é isso, é trabalhar, trabalhar e trabalhar e aguardar agora, né, o resultado da Copa do Brasil. Porque eu acredito que para o Bahia é muito bom avançar na Copa do Brasil, mas por outro lado, não é tão ruim se o Bahia não seguir na Copa do Brasil para pensar somente no Brasileirão, porque a situação do Brasileirão ela é preocupante, né? Ela é preocupante porque agora a próxima já é a 15ª rodada, né? E o Bahia precisa reagir. Tomara que seja o jogo de hoje, né? O Bahia está atrás do marcador, conseguiu empate, seja um retorno, né? Seja a retomada de voltar a pontuar e posteriormente voltar a vencer. Meu querido Alisson, sua análise, meu brother. Joga duro e arrebenta. Mas o Bahia iniciou muito mal, né? O adversário acabou se impondo, mas com o decorrer do jogo o Bahia foi melhorando, foi crescendo e iniciou o segundo tempo fazendo um gol e melhorando, né? Teve a chance, ele teve um momento muito bom, mas acabou não sendo competente o suficiente para virar o jogo, né? Depois o jogo ficou bem lá e cá, e o Bahia, acho que não é um resultado ruim, não, tá? Acho que esse resultado não é ruim para o Bahia, não. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. A galera jogou duro e arrebentando na análise. Amanhã você não pode perder, nós temos o jogo do Fortaleza. Nós vamos estar junto aqui a partir das 18 horas. Jogo do Fortaleza contra quem mesmo aqui do Ronex? Fortaleza. Atlético Paranaense, o Furacão. O Furacão Georado. Que acaba de vender o Vitor Roque por uma fortuna, mesmo. Acaba de vender o Vitor Roque. Ó, seguinte, o jogo foi horroroso, né? Porque a gente tá narrando aqui na pegada da emoção, mas o jogo foi ruim demais. Jogo ruim, viu? Jogo ruinzinho do Bahia e do Cuiabá. O empate aí mostra a justiça do jogo mesmo. Bahia melhorou no segundo tempo o suficiente para empatar, mas já no final ali o Bahia perde a bola, o Cuiabá aperta um pouquinho. Claro que o Marcos Felipe não fez defesas importantes, mas o Cuiabá perambulou demais. O Bahia precisa melhorar muito. Esse time do Bahia aí, sinceramente, vai ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. A sorte é que os outros times também vão perdendo. O Vasco perdeu aqui agora para o Cruzeiro, né? Perdeu para o Cruzeiro, já não avança mais. O Bahia com um pontinho já sai. Tem outros jogos ainda hoje, né? Vai jogar o Coritiba, vai jogar o América, se não me engano, ou se não amanhã logo cedo. Então, nós teremos aí a possibilidade do Bahia ainda permanecer fora do Z4. Tem jogo do Corinthians também, mas esse futebol que o Bahia pratica é para ficar naquela zona incômoda, muito próximo do Z4, e vai ficar entre os 7 que vão batalhar até o final para permanecer na Série A, né? Isso aí vai causar muita chateação do torcedor, muita angústia. O Bahia individualmente erra demais, né? A gente viu, o Ronexon citou aí o goleiro do Bahia, Marcos Felipe. O erro individual do Chaves provocou o pênalti, né? É uma falta de visão de jogo incrível, porque ali você só cerca. O pênalti do Chaves é só cercar, E aí, ontem e antes de ontem, eu já vinha defendendo
porque tem muitos torcedores do Bahia que estão aguardando a evolução do Chaves, aguardando. E eu sou da ideia que o Chaves vai demorar para evoluir muito, não sei nem se esse ano. Por quê, Wendel? Porque ele não tem o fundamento do futebol, ele não tem o passe, ele não tem o posicionamento, ele não tem a manha de jogador de futebol. É Série A, um pênalti desse, jogador de costas, uma bola que ele não iria pegar, o Chaves chega como se fosse um maluco, por baixo, comete o pênalti. Então, assim, esperar a evolução do Chaves, sinceramente, viu, vai demorar muito. E o Bahia não tem tempo para isso. Tanto é que a mudança hoje do Renato Paiva já coloca ele como a terceira opção. E se o Bahia estiver no mercado procurando um lateral esquerdo, sinceramente ele é a quarta opção. Então, hoje, eu acho que o jogo do Bahia contra o Cuiabá hoje enterra o Chaves para voltar só o ano que vem. Só o ano que vem. Enterrou mesmo, assim. Só se machucar todos os laterais para que o Chaves possa jogar. Esse é o ponto falho. O André começou muito mal o jogo, mas depois foi jogando e termina fazendo o seu jogo, jogando bem, ganhou confiança. Muito porque o jogo também do lado do Rian evoluiu e ele ficou mais tranquilo também. Coincidência ou não, quando o Rian entrou, que o jogo foi para o lado esquerdo, ganhou muita dinâmica. O Rian hoje me parece que veste a camisa de titular, né? Só se o Matheus Bahia retornar muito bem de contusão, o Matheus Bahia não esteve no banco de reservas. Então, o Rian deverá se efetivar como o lateral esquerdo titular do Bahia. Mas falta muito para esse esquadrão de aço aí chegar ao menos entre os 10. Falta demais, viu, meus amigos? Falta demais mesmo o Bahia, que não jogou bem. Meus amigos, vamos partir a milhão? Vamos partir a 1000? Vamos fechar nosso trabalho de hoje, né? Agradecer meu querido Ronexon Gomes, agradecer meu querido Alisson. Querem falar mais alguma coisa, meus amigos? Posso terminar? Só informar, Wendel, que a próxima rodada do Bahia, o resultado é uma rodada indigesta, né? O Bahia que deve permanecer no Sul, vai enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil e depois o Furacão na Arena, né? Onde o jogo é muito rápido, o gramado sintético. Então, essa semana pro Paiva, se o Paiva perdesse hoje o Wendel, eu não sei não se o Grupo City não iria mandar o Paiva passar no RH. Porque a semana vai ser pesada. Grêmio, Copa do Brasil, e depois Furacão lá na Arena, né? Na Arena. Ou seja, um jogo pesado para o Bahia, que continua e precisa pontuar. E para isso precisa melhorar. Né? Para pontuar precisa melhorar. Então é isso. No mais, acho que o resultado para o Bahia não foi ruim no resultado de hoje. O problema do Bahia é o campeonato. O problema do Bahia foram os 3 jogos anteriores, né? Mas hoje, calor, a umidade, jogar lá no Mato Grosso é muito complicado mesmo. E a situação do jogo, né? Onde o Bahia tinha tudo para perder, saiu perdendo e conseguiu empate. Então, no apagar das luzes, acabou que foi um bom resultado para a equipe do Bahia. Meu amigão, que beleza! Meu querido Alisson, quer me deixar alguma mensagem, alguma coisinha? Posso fechar aqui as portas do nosso trabalho de hoje, né? Meus amigos, muito obrigado mesmo pela audiência, pela sua paciência, acompanhou a gente nesse jogo horroroso, jogo ruim, todos os dois times são ruins, Cuiabá é ruim, Bahia é ruim. O Esquadrão de Aço permanece na 15ª posição com 13 pontos, pode ganhar uma posição se o Santos perder. Se o Santos tomar aí 2 golzinhos, o Bahia pode ultrapassar a equipe do Santos e pular para a 14ª posição. Eles têm mesmo ponto, mesmo saldo de vitórias, de triunfos e tudo. Então, pode acontecer sim do Bahia chegar na 14ª posição. Mas, ao mesmo tempo, pode acontecer também do Bahia entrar na zona de rebaixamento. Se o Corinthians vencer e se o Goiás vencer, o Bahia pode entrar na zona. E aí a gente vai ter que ficar nessa agonia, esperando o resultado dos outros, para ver se essa semana o Bahia permanece ainda fora do Z4. Muito obrigado pela sua audiência, esperando você amanhã, tem narração, Fortaleza contra a equipe do Atlético Paranaense, vamos estar junto e misturado com vocês aqui, e claro, evidente, os conteúdos espalhados aí pelo canal do Mantley Alvinegro, Jogando Duro Arrebentando, os conteúdos espalhados pelo canal 2x1, e os conteúdos também espalhados aqui pelo canal Almeida, meus amigos. Um forte abraço a todos, valeu gente, tchau, muito obrigado, hein, valeu!